Nesse vídeo, vamos falar sobre o conjugado harmônico de uma função harmônica no contexto de funções complexas. Uma função harmônica é uma função real de duas variáveis, que no caso eu vou chamar de u de xy, que satisfaz a igualdade de que seu laplaciano é igual a zero. Isso quer dizer que a derivada segunda com relação a x somado com a derivada segunda com relação a y é igual a zero. Se uma função de duas variáveis satisfaz essa condição, ou seja, é uma função harmônica, ela pode ser parte real de uma função complexa analítica. Porque parte real de uma função complexa analítica e a parte imaginária são sempre funções harmônicas. A pergunta é, dado essa função u harmônica, determinar o conjugado harmônico dessa função, que é justamente a função v de xy, que vai ser a parte imaginária dessa função analítica. Então, a função u ela é dada e a função v é a função que nós vamos buscar. Nós vamos ver que esse problema sempre tem solução. E para que ele tenha uma única solução, é necessário acrescentar alguma condição sobre a função v, que é o valor dela em algum ponto. Bom, então como que o problema de determinar o conjugado harmônico de uma função harmônica vai ser resolvido? A partir das equações de Cauchy-Riemann, que são equações que relacionam, pelo menos para uma função analítica, a parte real com a parte imaginária da função complexa. A gente sabe que del u del x é igual a del v del y. Essa seria a primeira igualdade das equações de Cauchy-Riemann. E além disso, del u del y é igual a menos del v del x. Então, através dessas duas igualdades, a gente consegue determinar a função v a menos de uma constante. Vamos ver isso através de um exemplo. Primeiro exemplo. Verifique que a função u de xy é igual a x3 menos 3xy2 menos 5y é harmônica em todo o plano complexo. Bom, então para isso a gente tem que calcular u de xx e u de yy. Bom, então primeiro vamos calcular a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x é igual a 3x2 menos 3y2 e só. E a derivada segunda com relação a x é igual a 6x. Bom, a derivada de u com relação a y é igual a menos 6xy menos 5. E a derivada de u y com relação a y de novo, que seria u de y é igual a menos 6x. Somando, para esse caso, u de xx mais u y é igual a 6x menos 6x, que realmente deu zero. Isso confirma que a função u é uma função harmônica. Bom, letra B. Determine o conjugado harmônico da função u. Então, a gente quer determinar uma função v que seja conjugada harmônica de u. Vou reescrever a função u. Bom, então vamos usar as equações de Cauchy-Riemann para determinar a função v de xy, que é a função conjugada harmônica.
Primeiro, vamos perceber que du dx tem que ser igual a dv dy. Bom, du dx é igual a 3x2 menos 3y2. Isso tem que ser igual a dv dy. Então, a gente consegue, por integração, já obter uma expressão para a função v, a partir dessa igualdade. Eu vou reescrever essa igualdade trocando a ordem dos membros. Então, integrando dos dois lados com relação à letra y, eu tenho que v, e agora nós vamos integrar cada uma dessas parcelas com relação a y. Então, integral de 3x2 com relação a y é igual a 3x2y menos 3y3 sobre 3, que é a integral da segunda parcela com relação a y. Mas, então, essa é uma função, né? O objetivo é determinar qual é a função cuja derivada com relação a y é igual a essa expressão. Nesse momento, eu já consigo justamente essa expressão, mas temos que lembrar que se eu somar qualquer expressão que só dependa de x, também vai ser minha resposta. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a função v de xy é dada por essa expressão. Para a gente determinar quem é a função h, a gente usa a outra equação das equações de Cauchy-Riemann, que diz que del v del x é igual a menos del u del y. Então, primeiro, vamos substituir v do lado esquerdo e vamos substituir e fazer a conta de del u del y do lado direito. Do lado esquerdo, nós vamos ter 3x2y menos, aí aqui cortando 3 com 3, fica só y3. Não, nesse caso a gente tem que fazer a derivada, né? Então eu estou só substituindo, mas a gente precisa fazer a derivada. Bom, então agora sim, vamos fazer a derivada de v com relação a x. Derivada de v com relação a x é 6xy mais a galinha de x. Então eu fiz a derivada com relação a x dessa parcela, deu 6xy. E dessa segunda parcela deu 0 porque não depende de y. E a terceira parcela é a minha função h, que falta encontrar para determinar completamente a função v. Bom, agora do lado direito eu vou fazer menos del u del y. Então, se a gente pegar a expressão de u e a gente faz a derivada com relação a y. A derivada da primeira termo com relação a y é igual a 0. A do segunda parcela com relação a y vai ser 6xy, menos 6xy. Então, eu quero fazer menos, que é o menos que já dá da conta, e del u del y, que é menos 6xy. E, por último, fazer a derivada de menos 5y com relação a y, que é igual a menos 5. Bom, eliminando parênteses do lado direito, a gente tem que a galinha de x
é igual a 5 e a gente determina h por integração. H de x é igual a 5x mais uma constante qualquer. E agora eu termino de resolver o que foi pedido. V de xy é igual a 3x2y menos y3, né? Eu estou cortando esse 3 com esse 3, mais h de x, que eu descobri que é 5x mais c. Bom, então está feito. A função v de xy fica unicamente determinada se for dado um ponto, o valor dela em algum ponto. Mas esse é o problema de determinar o conjugado harmônico. Sempre é possível de ser resolvido, exceto por dificuldades práticas na hora de resolver as equações diferenciais.